Olá! Nesta lição, explicaremos como o teste de processo deve ser realizado. Durante a fase de desenvolvimento, um processo é testado em várias fases. A primeira fase de teste ocorre enquanto o processo está sendo desenvolvido. Cada ação adicionada é testada. Quando o desenvolvimento é concluído e o robô executa com êxito o processo descrito na especificação, inicia-se a próxima fase de teste, o teste de aceitação. O teste de aceitação, por sua vez, é realizado em três fases. Primeiro, o processo é testado com casos de teste. Os casos de teste são exemplos especialmente criados. Os testes podem ser realizados por um desenvolvedor ou por um gerente de testes. O processo é iniciado no PixStudio, mas ainda não foi carregado no PixMaster. É possível que haja erros no fluxo de trabalho. Isso é normal. Nesse caso, voltamos à fase de desenvolvimento para corrigir os erros. Após as revisões, os testes são executados novamente. Se tudo tiver funcionado corretamente na primeira fase, passamos para o teste em casos reais. Nessa fase, o teste também é feito no PixStudio, mas agora são usados dados históricos. Além do desenvolvedor ou do gerente de testes, uma pessoa da empresa que conheça bem o processo deve estar envolvida nos testes. Ela deve garantir que a execução seja feita corretamente. Pode haver algumas nuances que não foram levadas em conta durante o desenvolvimento. Se forem de pouca relevância, poderão ser eliminadas imediatamente. Se ocorrerem erros mais significativos, será necessário voltar à fase de desenvolvimento. Recomenda-se passar para a fase de testes o mais cedo possível para identificar todos os recursos que não foram levados em conta na fase de documentação do processo. Depois de verificarmos que tudo funciona bem em alguns casos, passamos para a fase de testes com um volume maior. Essa fase também exige a participação de um funcionário responsável da empresa que possa verificar o resultado. Os processos começam já no PixMaster. Os testes são realizados com casos reais. O número de casos a serem processados deve ser aumentado gradualmente. No início, executamos 2 ou 3, e depois, gradualmente, até um grande volume. Dessa forma, verificamos se o resultado atende aos requisitos iniciais. O que precisa ser feito antes de passar para um ambiente de teste? Antes de tudo, precisamos chegar a um acordo sobre quem é responsável e quais são suas funções. Determinamos quem testará os resultados da empresa e quem será o testador. Também precisamos preparar casos de teste ou históricos de casos para teste. Fazemos um registro especial na forma de uma tabela com marcadores, onde inserimos informações sobre os testes. Por exemplo, hoje 50 casos foram testados, 40 deles com sucesso, e assim por diante, sempre que as anotações são inseridas. O mais importante é que devemos ter um ambiente de teste pronto. Todos os aplicativos necessários devem ser instalados e todos os acessos devem ser garantidos. É importante que, ao definir quem é o responsável, seja identificada imediatamente uma pessoa de contato que possa emitir rapidamente qualquer acesso ou instalar sistemas no ambiente de teste. Devemos ter um documento abrangente de aceitação do teste pronto. O documento deve especificar os requisitos do teste, todos os cenários possíveis, as etapas do robô e qual deve ser o resultado. Temos que descrever quais dados teremos como entrada e saída e especificar seu formato. A empresa também está envolvida na discussão do plano de teste. O número necessário de casos bem-sucedidos deve ser registrado. Por exemplo, 100% dos casos devem ser processados ou 10% dos casos devem ser processados manualmente. O proprietário do processo e a pessoa responsável devem ser indicados. Nesse documento, o progresso do processo de teste será registrado. Ao mover o processo para um ambiente de teste, precisamos concordar com um cronograma para atualizações do sistema e outros trabalhos que possam ocorrer lá. Isso é muito importante. Por exemplo, um processo pode ser executado para teste à noite, mas nesse momento o sistema será reiniciado e tudo deixará de funcionar. Depois que o teste for concluído, o resultado for aprovado e o documento UAT for assinado, você poderá migrar o processo para o ambiente de produção. Antes da migração, certifique-se de que todos os acessos necessários estejam disponíveis e que as instruções para o administrador e o implementador tenham sido preparadas. As instruções do implementador descrevem todos os detalhes da configuração do robô e fornecem os detalhes de contato das pessoas que devem ser consultadas sobre o processo.
O manual do administrador deve descrever como fazer a manutenção da solução robótica em um ambiente industrial. O que é o processo, em que partes ele consiste, com quais sistemas ele interage e quem pode ser contatado em caso de erro. Como lembrete, ressaltamos mais uma vez que é muito importante iniciar os testes o mais cedo possível. E, se forem identificadas exceções, decida se deve implementar alguma parte do processo pronto ou a primeira versão inacabada. Qualquer algoritmo que já resolva um problema comercial e produza resultados é melhor do que um caso perfeito que ainda não funciona. É melhor dividir o processo em vários estágios e implementá-lo o mais rápido possível e depois refiná-lo até o resultado final. Isso conclui esta lição e esperamos vê-lo na próxima lição.